Felizmente essa teteia está de volta. E para vocês só passou uma semana, mas para mim não. Porque como o carro é do Todd, ele levou para casa e fez uma série de modificações. Eu confesso que eu fiquei um pouco enciumado. Fiquei inclusive quando ele estava aqui na oficina acompanhando pelas câmeras de segurança. Mas o resultado foi bastante positivo. Ele colocou um farol auxiliar de LED aqui com pisca. Isso tudo depois a gente vai mostrar em detalhes para vocês. Tá? Ele colocou o farol. Ele fez uma modificação no painel de muito bom gosto. Ele colocou um painelzinho com um comutador de ignição. Mudou a posição do contagiros. Ficou bem mais legal. Ele está usando o volante que era do Fuscatia. Ele herdou esse volante. É um volante Panther dos anos 80. Ficou bem melhor do que aquele que estava. E por último, e talvez o mais importante, ele mudou aquele escapamento nojento que estava. Aqui na parte traseira, na minha opinião, a modificação mais importante de todas, a que eu fiquei mais aliviado, sai aquele escapamento nojento, que era um independente do outro de cada lado, e foi montado esse daqui, que a gente tinha um escapamento velho aí no nosso estoque. Ele ficou com um som bem legal, ficou igual ao do Fusca do Rogério, apesar de ser um motor bem mais modesto. E na questão da segurança, o Todd fez um movimento muito inteligente e colocou um radial aqui na traseira. No aro 16 manteve a mesma roda, aro 16. Agora a gente está aqui com 205 60 aro 16. Na frente, por enquanto, continua aquele aro 13. Bom, o que a gente vai fazer hoje, para começar, eu vou tirar aqui o patolino do Crotalos. Bom, o que é uma deficiência desde o momento que o Crotalos chegou é isso daqui, ó. Essa folga. A gente mexe, aqui dá para perceber o braço Pitman, ele mexendo um pouquinho um para o lado, um pouquinho para o outro. Mas o fato é que essa folga aqui, ó, enquanto eu travo aqui, a gente observa essa folga. Essa folga é excessiva e ela não deveria estar aqui. Existe uma outra folga dessa peça adaptada de um Fiat, provavelmente um 147 ou um Uno, ó, que também ela é bastante inconveniente, mas a primeira coisa, pelo menos no vídeo que vocês vão acompanhar hoje, eu vou fazer mais do que a troca da caixa de direção e tentar fazer um alinhamento, ainda que com um recurso simples, mas que eu acredito que vai ser bastante eficiente. Então, para começar, essa caixa vai ser substituída. Enquanto eu vou mostrar para vocês o que eu vou colocar aqui no lugar, e não, calma que não é uma caixa de Monza, tá? Enquanto eu vou mostrar para vocês a caixa que a gente vai colocar aqui no lugar, o Todd vai aproveitar e já vai soltar esse conjunto aqui pra gente. Essa é a primeira vez, com certeza, que eu vou mostrar uma caixa de direção desmontada no canal, em mais de 12 ou 13 anos de canal. Por que eu mudei de ideia e eu não tinha mostrado ainda? Primeiro, eu acredito que por isso ser um item fundamental de segurança, sempre que você tiver a possibilidade de usar uma caixa nova. Tá? E eu acredito que não valeria a pena o reparo de uma caixa usada, uma caixa sambada igual aquela. Antes que vocês me perguntem, essa caixa ela está em perfeito estado. Ela só foi desmontada mesmo para limpeza, para troca de graxa, e com certeza ela vai voltar a funcionar perfeitamente do jeito que ela funcionava antes. Tá? O fato é, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, a informação que a gente tem é que a caixa da TRW, que é a que eu sempre utilizei, que a gente sempre recomendou, ela não está mais sendo localizada no mercado. Tá? Então o futuro para as caixas de direção de Fusca não é muito bom. Então de repente vale a pena a gente dedicar alguns momentos para, se você tem um problema na tua caixa, talvez você tenha uma possibilidade de melhorar, ou de repente de pegar duas caixas e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Lembrando, essa daqui eu não vou trocar absolutamente nada porque ela está perfeita. Bom, aqui é o corpo da caixa desmontado, tá? A junta, eu não tenho uma junta de reposição, pelo menos agora eu não tenho, a verdade é que eu não corri atrás dessa junta, a gente vai usar a mesma. A caixa foi desmontada, foi completamente lavada. Aqui a gente tem uma pista do rolamento do sem fim, tá? Pista do rolamento do sem fim.
Basicamente, essa caixa, existem dois tipos de caixa de direção. O pinhão e cremalheira, que é o mais popular hoje em dia. Acredito que todos os carros utilizem o pinhão e cremalheira, porque maior durabilidade, menor desgaste, menor pressão mecânica no conjunto, de uma forma geral, em relação a essa daqui. Mas o fato é, Fuscas, Opala tem essa caixa, carros mais antigos, todos usam um sistema de setor. Isso é o setor, tá? E esse daqui é o sem fim. Como é que ele funciona? Basicamente, o volante do carro ele vai ficar ligado aqui. Se a gente observar, ele parece uma rosca de um parafuso, mas ela é afinada na parte central, tá? Então, no momento que você gira para um lado e gira para o outro, exatamente na mesma relação de voltas que você dá no volante, você consegue deslocar o setor, que é essa peça. Você consegue deslocar ele, a caixa vai ficar dessa forma, você consegue deslocar ele assim. Girou para cá, ele vai girar para um lado, girou para o outro, ele vai girar um pequeno arco, tá? Um pequeno arco, ele não vai girar mais do que isso, para um lado e para o outro. O que a ponta do setor vai fazer, ela vai presa no braço Pitman, que nada mais é do que uma alavanca, com os dois olhares de fixação dos braços da direção numa determinada geometria que garanta que quando você vai girar, por exemplo, para o lado direito, a roda interna ela está exatamente num raio menor. A diferença do raio da interna para a externa é exatamente a bitola do carro, e a mesma coisa para o outro lado. Isso é feita somente com o braço Pitman, com desencontro da posição ali de fixação dos dois terminais da barra de torção. O que pode dar folga nesse conjunto? Primeiro, você pode ter a folga axial do sem fim. E o que é? Você pode ter aquele jogo dessa forma. Eu vou tentar mostrar como que você pode tentar fazer a regulagem disso. E também a regulagem mais comum de todas, a regulagem da folga do setor, tá? Que é aquela regulagem que eu já mostrei no canal algumas vezes, e normalmente ele acaba resolvendo o problema de uma caixa, desde que você não tenha um desgaste acentuado no sem fim, e você também não tenha um desgaste acentuado aqui no rolete do setor, e principalmente você não tenha nenhuma folga nesse sentido, nenhuma folga axial. Por isso que eu falo que essa peça aqui ela está em excelente estado, e a gente vai poder montar a caixa e ela vai poder ser muito bem utilizada. Aqui, olha, Bianca, eu descobri uma coisa, a caixa do Fusca ela já é roletada. As pessoas falam, eu vou colocar uma caixa roletada, tá aqui, ó. Se eu comprar uma caixa nova de Fusca, ela vai ser roletada. Por quê? Porque ela vai ter um rolamento aqui e ela vai ter outro rolamento aqui. A pista desse primeiro rolamento aqui, ela ficou presa na caixa, e eu não vou tirar porque isso daqui foi prensado, não é a pista, vamos dizer, de ajuste da folga. Quando a gente for fazer a regulagem da folga axial do sem fim, ele é feito através desse parafuso que fica bem na frente da caixa. Aqui você consegue aumentar a folga ou diminuir. O Conheça Seu Volkswagen, ele tem uma ou duas páginas dedicadas de uma forma muito simples para o procedimento que você pode fazer aqui. Para essa regulagem do sem fim, não existe nenhum procedimento além de você ir girando esse parafuso até você perceber que ele está sem folga, mas ao mesmo tempo sem prender no rolamento. Tá? Isso daí, para o movimento manual, acaba representando que ele está quase tentando prender. E a regulagem do setor, ela vai tratar do seguinte: eu prefiro mostrar com a caixa fora do lugar. Eu vou pedir para a Bianca aproximar no contato entre os dentes. Aqui a gente percebe que as partes altas, os picos dos dentes aqui, eles não encostam nos vales do conjunto. Tá? Essa superfície aqui ela não está encostando na parte inferior do rolete do setor,
e vice-versa. Existe um espaço e mais do que isso, se a gente movimentar assim, a gente percebe que existe uma tolerância, existe um ângulo. Eu vou mostrar de uma forma mais exagerada, mas quando a gente vira o sem fim, o setor ele acaba fazendo esse movimento. Por isso essa peça aqui ela é côncava, ela tem um perfil côncavo tanto de um lado quanto do outro, ela é mais magra na parte central. Então, para a gente garantir que não exista folga, a peça ela tem que assentar bem, e conforme você vai girando, você tem que perceber que não existe nenhuma erosão, nenhum desgaste acentuado aqui, tá? Quando a gente vai fazer a regulagem do setor, ele fica mais ou menos nessa posição, tá? Ele não fica, os eixos não ficam paralelos. O eixo do rolete, ele não fica paralelo ao eixo do sem fim. Ele fica um pouco para cima, ele fica deslocado. Por quê? Se o desgaste da caixa for um desgaste saudável, isso significa o quê? Que foi um desgaste uniforme, foi um desgaste por igual, e para isso você depende de lubrificação, não pode ter nenhuma interferência, excesso de aperto, e também não pode ter nenhum excesso de folga. Se você gasta, o cônico desses dentes ele acaba se desgastando por igual, e aí você consegue, enquanto você não tem uma folga aqui numa caixa nova, com esses dentes desgastados de uma maneira uniforme, você passa a ter um ajuste com ele um pouquinho mais para baixo, tá? Então aí a regulagem é feita nesse parafuso aqui, que ele é solidário ao setor. Quando você sobe ele, você teoricamente sobe todo o setor, aumenta a folga, e quando você vai baixando ele, você vai diminuindo a folga, até o ponto que a imperfeição do desgaste dos dentes, ou mesmo o desgaste axial do rolete, ele não vai mais permitir você fazer esse tipo de ajuste. Por último, aqui embaixo a gente tem uma bucha de bronze, e provavelmente num recondicionamento bem feito, numa revisão da caixa, essa bucha ela é trocada. Eu tenho a impressão que essa caixa, um pouco antes de eu receber ela como um presente, na verdade uma pessoa, a história dessa caixa e de algumas outras peças, a pessoa tinha comprado uma casa, e essas peças estavam guardadas porque o morador anterior, ele era um mecânico aposentado, e ele tinha deixado as peças ali. Ele comentou ainda que as peças elas eram excelentes, e eu sou muito grato a ter sido vamos dizer, o presenteado por esse conjunto de peças, tá? Então, olhando o estado dessa bucha, ela me parece relativamente nova. Eu acho que o antigo dono ele já tinha feito algum tipo de revisão, tá? Mas aqui a gente também teria um outro tipo de desgaste, que seria o desgaste da bucha. Você provavelmente teria um setor tentando se movimentar dessa maneira. Se a gente colocar ele aqui, não é o momento dele ser montado, tá? Mas a gente percebe que a bucha tá bem justa. Eu não tenho folga nenhuma perceptível na mão. Um detalhe, existe um retentor aqui um pouco maior e um retentorzinho aqui um pouquinho menor. Como a gente está fazendo isso daqui quase que de improviso, depois eu vou providenciar o código deles para vocês, mas a caixa não vazava, e a gente vai manter eles pelo menos num primeiro momento, tá? Não quero perder a oportunidade de fazer esse vídeo agora. Então a desmontagem da caixa foi feita exatamente na sequência inversa do que eu vou mostrar aqui, para que fosse feita a limpeza. Eu comecei ontem, tá? E agora eu vou começar com todas as peças limpas a montagem, mas vocês conseguem deduzir como foi feita a desmontagem. Bom, eu vou começar a montagem então, já está tudo limpinho. Lubrificante original da caixa, pelo menos o que consta no manual do meu Fusca 72, óleo 90 no câmbio. Quando você compra uma caixa de direção nova, ela sempre vem com graxa. Em algum momento, ou a TRW ou a Volkswagen, eles mudaram de óleo para graxa. Eu não sei dizer exatamente quando que isso aconteceu. O fato é, o óleo é muito mais fino, vamos dizer, do que a graxa. A possibilidade dele ficar pingando ou vazando aqui pelo braço pelo eixo do setor é maior. Então eu acredito que foi por conta disso que eles mudaram para graxa. Graxa que eu vou usar, Molykote
eu vou passar um pouquinho aqui, onde vai o rolamento do sem fim, o rolamento, vamos chamar de superior, que fica voltado ali para cima. Vou encaixar, opa, falta o rolamento. Aqui não precisa economizar na graxa mesmo, porque a gente vai encher a caixa de graxa. Eu vou encher logo da melhor que a gente tem aqui na oficina, que é a Molykote. Aqui ele está montado. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o outro rolamento, a outra pista. Eu tomei cuidado de não inverter um com o outro. A pista do rolamento está perfeita, não tem sinal de desgaste acentuado, imperfeições ou erosão. E a mesma coisa para as esferas. Eu acredito que se você tiver numa situação de emergência e achar que dá para aproveitar o teu setor e o sem fim, você consegue achar um rolamento desse daqui. Da mesma forma que os retentores, apesar de que, é o que a gente estava comentando agora há pouco, se a gente não está conseguindo caixa, a dificuldade para encontrar um retentor ou mesmo uma junta, a Bianca acabou de fazer uma junta aqui para a gente, porque procurar no mercado deve ser algo quase impossível. Agora o que eu vou ter que fazer com bastante cuidado, eu vou ter que bater essa pista aqui do rolamento para ela encaixar no corpo da caixa. Vou contar com a ajuda desse soquetinho só para posicionar. E agora eu vou bater na parte externa dela. Vão reclamar, né, Bianca, que eu estou usando a talhadeira? Vão reclamar que eu usei o soquete também? Vou também. O que eu tenho que usar? Um martelo e pelúcia? O que você quiser. É verdade. Olha lá. Agora ele entrou e ele encaixou. Agora a gente vai colocar o parafuso, que vai manter todo esse conjunto no lugar. Bianca, cadê a nossa ferramenta VW278A? Não tá aqui. Você sabe o que é? Deve ser a ferramenta específica para isso. É a ferramenta que vai encaixar aqui, que muito provavelmente você consegue fazer com a cabeça de um parafuso sextavado para girar. Bom, eu não tenho a ferramenta, então eu vou usar uma talhadeira, apoiar aqui e fazer esse movimento. Eu tinha encostado ele com a mão. Por que eu consegui encostar ele com a mão? Porque eu limpei muito bem os fios de rosca, não só do parafuso, como da caixa. Eu estou dando quase que uma pré-carga aqui no sem fim, porque senão depois ele vai ficar com um movimento axial que eu não desejo que ele tenha. Aqui aparentemente está bom, eu estou girando, eu estou sentindo a pressão, mas não a ponto de prejudicar o rolamento. Isso aqui você só vai conseguir um 360 graus uniforme se você tiver com as pistas dos rolamentos alinhadas, se as esferas estiverem perfeitas, que é o nosso caso aqui. Posso apertar um pouquinho mais? Eu acho que não é necessário. Se depois a gente perceber que ficou folgado, aí eu passo para essa etapa. Aqui também vou colocar a porca que vai travar o conjunto. Aqui deve ser uma chave 38 ou 40, alguma coisa assim. A gente tem, Bianca? Não. Não? Ai, meu Deus. Bom, já comentei algumas vezes aqui. Talvez a Bianca não estivesse gravando, mas essa caixa tá perfeita. Tá maravilhosa. Tá, aqui tá tudo em ordem. E agora a gente pode lubrificar e descer o setor. Vamos ver as instruções no Conheça Seu Volkswagen de como pode ser testado o setor. Conheça Seu Volkswagen. Como é que eles pedem para você avaliar Eles não falam nada da bucha aqui da parte de baixo da caixa. Talvez não seja uma peça que justifique ser trocada. A única coisa que eles pedem, nem uma inspeção visual, que eu já tinha comentado que eu acho fundamental que seja feita para você não perceber excesso de desgaste em algum ponto, mas o teste de aprovado ou reprovado, você vai pegar uma lâmina de 5 centésimos, colocar aqui do lado, na arruela de encosto do carretel e tentar colocar ela aqui. Se ela entrar, você tem que trocar todo esse conjunto. Se ela não entrar,
E felizmente ela não entrou, porque a gente não ia ter outro desse. Tá? Se a de 5 centésimos não entrar, tá tudo bem. A medida limite aqui é 4 centésimos. Ou seja, nem de um lado e nem do outro eu estou conseguindo colocar a de 5. Eu também não vou insistir muito, porque de repente ela entra e aí a casa cai. Então tá tudo bem, a gente vai usar esse daqui mesmo. Um detalhe, Bianca, vem desse lado aqui agora. Esse chanfro tem que ficar voltado para frente da caixa de direção. Ele tem que ficar voltado nessa parte aqui. Por quê? Porque a posição do ponto morto da caixa, do braço Pitman, quando você tiver com essa parte voltada para sua frente, ó, eu vou apontar lá para baixo, você está com o setor exatamente a 90 graus. Ele não está nem assim e nem assim. Esse é o ponto morto da caixa e é onde isso daqui tem que pegar na parte, vamos dizer que o eixo do sem fim, o parafuso do sem fim, ele esteja na parte mais fina possível. Qual é o detalhe agora? Eu posso descer o eixo do setor aqui, mas a minha pergunta, qual posição que precisa estar esse rasgo aqui? Em qual posição que eu vou conseguir colocar a caixa exatamente no ponto morto? Ou seja, que eu vou conseguir deixar ela com o chanfro apontado para frente e eu vou ter exatamente o mesmo número de voltas para um lado e para o outro. Bom, depois de analisar um pouco aqui, fazer uma pré-montagem e olhar algumas outras caixas que eu tenho certeza que não foram desmontadas, eu vou deixar ela nessa posição. Não virada para cima, mas se você estiver olhando a caixa na posição que ela fica montada do carro de frente, com ela 90 graus para o lado direito. Vamos ver se vai dar certo? Aqui eu vou passar um pouco de graxa, lembrando que eu não estou trocando o retentor, pelo menos nessa etapa. E eu vou descer ele exatamente na posição que eu considero o ponto morto da caixa. Assim, com o sem fim perfeitamente alinhado, ó. Tá? Ele acabou descendo nessa posição que me parece a correta. Que teste que eu vou fazer para ter certeza se ela está no ponto morto no ponto morto da caixa? Eu vou girar um determinado número de voltas para um lado e é exatamente o que a gente vai ter que ter para o outro, tá? Então vamos girar pro lado direito do carro. Ele está aqui, ó, 90, não, desculpa, 180, 360, 540, tá certo, Bianca? Minhas contas estão certas. 540, ó, praticamente fim de curso. Vamos voltar 180 mais 360. Ponto morto da caixa. Vamos ver para o outro lado. 360, 540 e acabou. Tá? Então aqui a gente pode confirmar pelo alinhamento que eu tenho aqui com essa parte da caixa que se eu quiser respeitar o ponto morto da caixa, eu tenho que montar nessa posição, tá? Ah, mas e se montar um pouquinho diferente? Se você montar um pouquinho diferente, isso daqui vai ficar fora de posição e de um jeito ou de outro você vai ter ele deslocando mais para um lado da posição que você montou e menos para o outro. Esse rebaixo aqui ele vai acabar parando numa outra posição. Vai funcionar do mesmo jeito. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o alinhamento do volante. E o alinhamento do volante é uma coisa que a gente vai ter que fazer ali. Eu não avisei ainda o Todd. Por quê? Porque a caixa que está no Crotalos, ela tinha sido bem bagunçada, tinha sido montada com o eixo do sem fim fora da posição. Agora chegou a hora de eu acabar com a minha graxa molicote. Eu vou usar sem dó, como se não houvesse amanhã. Porque eu quero preservar esse mecanismo aqui por muito tempo. Vou lotar de graxa aqui dentro também. Toda a graxa que couber. Prontinho, bem assentado. Ficou maravilhoso. Bianca, você percebeu que isso daqui gira em falso? Uhum. Ele não gira junto com o setor, ele está simplesmente preso por um anel de pressão ali.
Sabe por quê? Não. Porque quando você vai fazer a regulagem, esse parafuso ele tem que girar e a caixa ela tem que continuar parada. É por isso que ele tem que girar em falso. Essa tampinha aqui, mesmo sem remover a caixa do carro, é uma coisa que você consegue soltar. Para soltar, você tem que soltar os 4 parafusos M8 que tem aqui em torno e girar esse parafuso no sentido contrário que eu estou girando. Você tem que girar no sentido horário. Eu passei bastante graxa porque tem uma bucha de bronze aqui dentro, que é onde apoia também o setor, a ponta do eixo do setor. Então aqui eu vou girando. Eu posso girar tudo porque eu vou puxar o setor para cima e eu não vou dar nenhuma pré-carga na hora de apertar os parafusos aqui da tampa. Então, mais ou menos, ó, ainda sobe mais. Mais ou menos aqui. Bianca, vão reclamar porque você deixou essas abas na junta, tá? Mas tem que estar preparada para esse tipo de coisa. Talvez grave até um vídeo resposta para você. Tá bom. Como vídeo resposta para Bianca. Como fazer uma junta de caixa. Não tem problema, porque o Todd aceita mesmo assim. Aceita essa junta? Soltei todo o parafuso de regulagem do setor. Isso significa o quê? Que o carretel ele está o mais alto possível em relação ao sem fim, tá? Já tá com toda a graxa que foi possível colocar. Dá para regular a folga agora com ela na morsa? Não dá. Ó, tô girando na mão e de uma forma bem tranquila. Por que não dá para fazer a regulagem agora? Porque a gente não tem todo o peso, toda a carga da suspensão. Então se eu quiser regular para que eu consiga girar sem a alavanca do volante e sem o braço Pitman nem nada, eu vou regular e no momento que eu montar lá vai estar com uma folga tremenda, que é o que eu estou conseguindo aqui. O que a gente vai fazer? Instalar a caixa, fazer tudo o que precisa ser feito ali e aí sim partir para a regulagem. Bom, o Todd já vai instalar a caixa de direção, talvez eu até esteja de bom humor e ajude ele. Mas enquanto isso a gente vai aproveitar que eu estou mexendo na suspensão, vamos tentar fazer um alinhamento, não vou dizer acima da média, mas com um pouquinho mais de recursos. Eu vou soltar esse pivô superior e a gente vai tentar colocar essa porca de ajuste de cambagem, cujo furo é mais deslocado para a parte de fora. Com isso a gente vai conseguir um ângulo, se for necessário, um ângulo de cambagem, um ajuste maior, uma escala maior, tanto se a gente quiser deixar ele positivo, como se a gente preferir deixar ele um pouquinho mais negativo. Então eu vou soltar o pivô superior para que a gente possa deslocar trocar, na verdade, essa porca de ajuste. Bom, o Todd já desmontou aqui o braço superior da suspensão. Eu tirei a bucha original, a bucha da cambagem, aproximando. Aqui a gente percebe que tem um talho, tá? Tem uma marca de referência no hexágono. Essa marca, no momento da montagem, ela tem que ficar voltada para a parte da frontal do carro. Isso porque no momento que você precisar mexer na cambagem, ou você vai virar um pouco ela para um lado, ou você vai virar um pouco ela para o outro. O que acontece se você montar desse jeito? Você vai mudar um outro ângulo que a gente não tem interesse nenhum em mexer, que é o caster, que é aquela característica que faz quando você está fazendo uma curva e você solta o volante, o carro tende a ir em linha reta novamente. Ele não vai fazendo a curva indefinidamente. É aquele efeito do carrinho de supermercado, que a roda pode estar de lado assim, quando você começa a empurrar, a roda alinha e vai. Você consegue empurrar o carrinho sem muito esforço. Essa daqui é a bucha original, que a gente vai tirar. E essa daqui é a bucha de coxinha racing que a gente vai colocar. O furo é mais próximo da extremidade aqui. Para quê? Para a gente, nessa movimentação que a gente vai fazer, a gente conseguir um ajuste, vamos dizer, mais rápido, tá? Ou ter um limite maior de cambagem, seja para uma cambagem positiva ou para uma cambagem negativa. Então o que eu vou fazer? Essa bucha vai vir encaixada aqui.
ela tem que girar em torno do pivô dessa forma. Na verdade ela não precisa, porque o pivô gira, mas ela é obrigada, no momento que você for fazer o ajuste, a girar aqui, a girar em torno do encaixe superior da manga de eixo. Para que isso aconteça, sem muito esforço no momento da regulagem, eu vou gastar mais um pouquinho da nossa graxa molicote, tanto na parte externa da bucha, como na parte interna. E lembrando, frente é a parte, o furo ele vai ficar sempre voltado para a traseira da manga. Eu vou só mostrar como que eu vou fazer o encaixe aqui, para que não existam dúvidas. Então a bucha vai ficar assim, a parte deslocada do furo voltada para a traseira dela. Agora eu vou movimentar o braço um pouco aqui. Talvez eu vou precisar inclusive de um macaco para colocar tudo na posição. Peraí, Alan, peraí. Levanta com a mão esse aqui. Bom, aqui do lado esquerdo a bucha montada com a parte do furo voltada completamente para trás. Aqui seria onde teria a marquinha. E do lado direito vocês vão observar não somente a bucha montada, mas o glorioso Alan. Beleza, pessoal? Da Alan Carburadores, que se não fosse ele, a gente não teria conseguido montar. Você tem uma imagem, né, Bianca, do que teve que ser feito aí para encaixar. Não foi nada fácil. O Crotalos, por ser muito leve, qualquer movimento que a gente tente compensar da barra de torção, ele prefere levantar totalmente à frente do que ficar quietinho, parado no elevador. Mas está montado, os dois pivôs superiores já estão montados, mas não apertados. Tá? A próxima etapa agora que eu vou fazer, Todd desmontou a caixa de direção antiga. Eu vou montar agora a que a gente espera ter um bom resultado. Esse é o braço Pitman, tá? Aqui é onde a mágica acontece. Na verdade ele não está exatamente na posição. Deixa eu deslocar um pouquinho para cá, Alan. Fecha a tua. Não, do outro lado. Aí, deixa eu tirar o farol daqui. Aí tá bom, aí tá bom. Bom, a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui, porque tá tudo meio que montado, mas basicamente o braço Pitman é o que faz a magia acontecer da roda, a roda interna na curva. Ela está girando num raio exatamente menor do que a bitola do Crotalos, independente do lado para o qual você estiver fazendo a curva. Então o que a gente vai fazer agora, caixa original do Fusca, ela ficaria mais ou menos nessa região aqui. Tá? Ela foi deslocada em torno de 20 centímetros, quase que para o meio do quadro da suspensão. Ou seja, toda a geometria do braço Pitman, que foi projetada para a caixa trabalhar nessa região, foi deslocada, e essa geometria, pelo menos até onde eu consigo entender, ela deixou de existir. Só que ela deixaria de existir também se o entre-eixos tivesse mudado em relação ao Fusca, e mudou. Tá? Então a gente tem aqui uma situação que eu não tenho conhecimento técnico suficiente para falar, não, a distância que foi deslocada aqui compensou eventualmente uma bitola menor ou maior, enfim, isso daí é uma informação que eu também não tenho. Bom, o Alan me ajudou aqui rapidamente na montagem da caixa, do acionamento aqui. Nessa parte eu tenho um problema, a gente tem na verdade, falta aquele disquinho, que é o acoplamento entre caixa de direção e coluna de direção. Aqui por algum motivo, talvez a adaptação que foi feita em algum momento, ele foi eliminado. Ou porque ele acabou e simplesmente deslocaram isso daqui para cima. Eu só troquei os parafusos agora. Isso daí é uma coisa que eu ainda quero montar. Eu quero ver se eu consigo um. Então antes de finalizar o alinhamento, eu quero ver se a gente faz com o acoplamento já no lugar. Caixa de direção. No caso do Fusca, a gente tem uma bolinha aqui, tipo, como se fosse uma moedinha de referência, para você colocar a caixa no ângulo correto. Aqui a gente não tem isso. O que eu usei? Imaginei esse ângulo e tentei deixar o ângulo do sem fim igual o da coluna de direção, para você ter o mínimo de estresse no conjunto. Foi fixado aqui.
braço Pitman já tá na posição. Existem 3 ajustes que o Conheça Seu Volkswagen indica que podem ser feitos na caixa de direção. Primeiro, a folga axial do sem fim, que é aquele ajuste que a gente fez aqui. Segundo, que é um ajuste que a gente mostrou com o calibre de lâminas, a conferência da folga axial do rolete, que é quando a gente colocou o calibre de 5 centésimos para ver se ele passava ali. Uma coisa que eu acabei não comentando, quando muitas vezes, eu já vi isso, tá? Quando a pessoa vai comprar uma caixa recondicionada, essa parte, não estou falando que todas são dessa forma, mas essa parte em particular, como que ela é recondicionada? A maior marreta do planeta, ou pelo menos do hemisfério sul, tá? É usada em conjunto com uma superfície de madeira de aço brutal, tipo uma bigorna. E o cara vai batendo ali até o rolete ficar quase que travado. Então você imagina um rolete passar por uma situação dessa, nunca ele vai girar macio, sempre ele vai estar meio tonto, né? Meio capenga ali. E o último ajuste que tem é a folga entre setor e sem fim, que é a famosa regulagem da folga da caixa de direção. Seguindo o procedimento do Conheça Seu Volkswagen, normalmente o que eu faço? Eu deixo as rodas apontadas para frente, e giro esse parafuso até ele encostar, e a partir do momento que ele encostou, esse é o jeito que eu faço, tá? Ó, encostou. Eu venho aqui aperto, e agora eu vou ver se a folga tá legal, se a folga tá de acordo com o esperado. Tá bem melhor, tá muito mais macia principalmente do que antes. Mas o Conheça Seu Volkswagen, ele fala que a gente pode ir um pouquinho mais além. A folga não é ajustada desse jeito, com as rodas apontadas para frente. Gira o volante 90 graus para um lado, 90 graus. Com isso você vai tirar o rolete da posição do ponto morto dele. O ponto morto do rolete, eu vou voltar aqui, pode mostrar, Bianca. O ponto morto do setor, desculpa. É aqui, ó. É essa posição. Ponto morto da caixa de direção. O rasgo do braço Pitman alinhado com essa marca aqui, exatamente. Eu fiz esse alinhamento para poder mostrar para vocês uma coisa. Agora levanta, Bianca. Olha que ele está fazendo uma curva para lá. Ele está fazendo uma curva para lá. E o volante ficou torto. 180 graus. Ele está de ponta cabeça. O que isso significa? Significa que esse braço e esse braço, eles não estão ajustados corretamente. Eu tenho que fazer um alinhamento obrigatoriamente, com a caixa exatamente nessa posição, independente de me dar trabalho ou não. Depois que isso for feito, eu vou soltar o volante e vou posicionar ele. Então isso daqui vai ser um procedimento que vai demorar um pouco mais do que a gente gostaria, e eu vou deixar para o vídeo da próxima semana. Mas eu vou finalizar com o ajuste que o Conheça Seu Volkswagen sugere para a folga da caixa de direção. Vamos considerar, independente da posição do volante, que esse é o ponto morto da caixa. Não importa se o carro está tentando ir para frente ou não. 90 graus para o lado, 90 graus para o lado, para um lado qualquer. Aí eu solto a porca aqui. Agora sim eu vou vir, ó, ele girou quase que 1/4 de volta. Tá? Ou seja, você vai ajustar a folga com o volante a 90 graus, não exatamente no ponto morto da caixa. Voltei para cá. Vou dar uma volta para o outro lado. E vou voltar para cá. Então, teoricamente, isso aqui ainda está fazendo barulho. Teoricamente, esse é o ajuste da folga da caixa. Se não ficar de acordo com o que você espera, você volta 90 graus para o outro lado e faz o ajuste segundo o Conheça Seu Volkswagen. Eu acho que se você chegar nessa situação, a caixa já passou da situação ali que você consegue fazer um bom alinhamento. De qualquer forma, a gente vai deixar para tirar essa folga a partir do vídeo da semana que vem, e depois que a gente conseguir conciliar folga da caixa com o acoplamento da caixa de direção, aí sim a gente consegue fazer o devido alinhamento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só. Quero agradecer o Alan pela força e todos os voluntários que tiveram aqui para colocar peso em cima do Crotalos. Infelizmente hoje ele não vai andar, vai ficar para a semana que vem. Tá joia? Alan,
Falou, Tonelo. Obrigado, muito obrigado por ver os nossos vídeos e até semana que vem. Falou, pessoal.